Fala, galera do Tartaruga Católico, beleza? Boa noite para todo mundo. Eu sou o Mela Paz, vocês todo mundo me conhece aí. Estamos cada dia aí defendendo, a cada dia lutando, defendendo a fé, fazendo a nossa apologética aí com muito humor, né, com os memes. Tem agora o projeto novo da Liga Católica, que já está todo mundo se inteirando aí, todo mundo participando, conhecendo os políticos católicos para a gente conseguir fazer o que o catecismo pede, que é a gente impregnar a política de catolicismo. E não esqueçam também de conferir as camisas do Tartaruga Católico, as novas camisas, Tartaruga Católico. Beleza, pessoal? Quem participa do Apoia-se aí vai ter um descontão. E isso faz com que o canal cada vez cresça mais, né? A gente está aí com um número chegando já daqui a pouco a 3 mil membros. Estudo da doutrina católica já vai chegar a quase 80 mil. E cada vez a gente está crescendo mais. E a Liga Católica está crescendo aí de vento e popa. Então eu queria apresentar para vocês um grande professor, ele que já é conhecido de muitos, né? Especialista em bioética e também faz uma luta incrível aí pela pauta católica, né? E é um grande especialista e uma pessoa muito amada no meio católico. Então, gostaria de apresentar para vocês o grande professor Hermes Neri. Boa noite, Mela Paz. Agradeço aí o convite de participar aqui do canal dessa nossa conversa online, né? E cumprimento aos ouvintes. Para mim é uma satisfação estar com vocês. Estou aqui à disposição para que a gente possa reforçar, né, tudo aquilo que a gente vem sempre trabalhando, que é reforçar aquilo que São Paulo apóstolo já pedia: ai de mim se não evangelizar, né? Então esse é o nosso grande desafio. Em qualquer época da história, em todos os momentos da história, a cada geração nós somos chamados a esse desafio da evangelização. E em cada época com suas peculiaridades, com seus problemas, com os obstáculos, com os desafios do momento. E estamos aqui no começo do século XXI, são 20 séculos que a Igreja Católica vem, né, atravessando tantas histórias, tantos momentos, e a gente fica assim feliz de saber que estamos aqui no tempo certo, porque muita gente às vezes fala assim que queria ter nascido em outra época, né? Às vezes acontece isso, o pessoal diz assim: eu gostaria de ter vivido em outra época, porque as coisas hoje estão muito complicadas, estão difíceis, aquela coisa toda. E a gente que tem fé, a gente diz sempre que nós nascemos no tempo que Deus nos deu, né? Deus nos deu o dom da vida, e foi o tempo que Ele nos deu para que a gente dê o testemunho, né, do Evangelho. Então, para nós é sempre um motivo de grande alegria, né, afirmar a fé, como eu conversava com vocês agora há pouco, né? A Igreja ela tem a missão de levar o anúncio da Boa Nova, anúncio que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo trouxe e com a sua vida, né, deu a sua vida para a nossa salvação, e a sua mensagem, o seu testemunho, o seu amor vivido, testemunhado, ele até hoje chega até nós. E a doutrina católica, a sã doutrina católica, ela nos inspira, nos motiva, nos dá força para que a gente possa compreender e discernir, né, os desafios do tempo que nós vivemos. E eu, graças a Deus, pela graça de Deus, tive a oportunidade de estudar, né, todas as religiões, todas as correntes filosóficas do mundo, e etc. E como batizado, eu sempre tive a convicção da verdade trazida por nosso Senhor Jesus Cristo, e a Igreja é católica e apostólica, que vem dos apóstolos, e chegou até hoje. E apesar de tantos problemas, né, ao longo dos séculos, e ainda hoje, eu quero dizer e afirmar
que é com muita alegria que eu sempre procuro vivenciar, buscando com coerência de vida, aquilo que a sã doutrina católica traz como valor de vida. Muito bem, professor. Professor, então, qual seria o desafio de ser igreja hoje, nesses tempos da modernidade? A gente sabe aí que tem muitos movimentos anticatólicos que se infiltrando na igreja, alguns até já infiltrados, né? E como que a gente faz para... Existem caminhos para se ser igreja hoje, porque às vezes é entregue para nós... um exemplo, eu sou ex-protestante, me converti à Santa Igreja. Eu tinha um espantalho totalmente diferente da Igreja Católica, e às vezes até da boca de alguns católicos também. Devido a tudo isso, a espantalho feito da igreja, desinformação, qual é o desafio de ser igreja hoje, professor? O desafio é justamente esse, de dar o testemunho da fé, né, em meio aos problemas que nós estamos vivendo, de afirmar aquilo que está no catecismo, né? Quer dizer, o que eu penso é que nós precisamos, primeiro, conhecer o que está no catecismo da Igreja Católica, né? Então, assim, graças a Deus, acho que desde os 15, 16 anos, eu sempre fui catequista, sempre tive a oportunidade de, aos domingos, principalmente, né? Depois de ir à missa, de sempre, aos domingos, preparar sempre uma turma da catequese, né? Isso desde os 15, 16 anos. E esse encontro com as crianças, né? Realmente, aos domingos, para mim sempre foi muito gratificante, né? Ver como as crianças acolhem a palavra de Deus com tanta alegria, né? Por isso que o próprio Jesus disse, vinde a mim as criancinhas, no sentido de que é preciso a gente ter o coração de criança para ter abertura, né? A palavra salvífica. E a gente percebe que, desde criança, né, quando existe realmente a boa semeadura, né, porque Jesus usa aquela imagem do semeador, né, justamente para dizer que a palavra tem que ser semeada, né, por isso que ele diz, ide e evangelizai, quer dizer, ele é um mandato, né, ele faz um mandato, ide e evangelizai, é imperativo, né, ide e evangelizai. Então, o que acontece? Já no tempo dos primeiros apóstolos, havia assim, essa convicção muito clara que a boa semente do evangelho, ela se espalharia pelo mundo todo, tá? E evangelizar pelo mundo todo. Então, a evangelização, ela aconteceu e ainda acontece assim, com essa expansão. A expansão da verdade trazida por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que acontece? Acontece que é preciso conhecer essa verdade. Então, é preciso que, por exemplo, eu vejo hoje muitos católicos que só vão à missa, né, e voltam para casa, isso quando vão à missa, e ponto final. Quer dizer, então, não existe aquele trabalho, aquela vivência primeiro de oração, né, e de vivência em comunidade, com as outras pessoas que formam a comunidade católica, e o estudo, né, de se aprofundar na doutrina. Então, eu vejo muitas vezes hoje os católicos, assim, na hora que eles são questionados, né, pelos desafios do dia a dia, a gente sente que falta aquela robustez, aquela solidez do conhecimento daquilo que está na sã doutrina para justamente fazer o contraponto, né, àqueles que se opõem, né, à verdade. Então, o conhecimento do catecismo é muito importante. Para mim, desde o momento em que eu entendi que o que está no catecismo é realmente maravilhoso, né? Quer dizer, a forma como o catecismo apresenta as verdades da fé, nós temos os 10 mandamentos. Então, é muito interessante com uma explicação como o catecismo vai trazendo a partir do evangelho. Então, isso é muito importante. O conhecimento não é só conhecer, é sentir realmente que aquilo que Deus colocou como indicativo, né?
como via para a nossa salvação, para quem tem, né, para quem sente e percebe, e se aprofunda, e tem realmente a vivência, e a decisão, e toma a decisão interior, né, de aceitar esses indicativos, os indicativos dos mandamentos, começa a perceber que realmente a sua vida, ela toma uma outra dimensão, né? Porque as vias, a via que Deus apresenta, que muitas vezes é via estreita, que o próprio Jesus diz que é a via estreita, é via de salvação, né? E isso se comprova no dia a dia, no nosso dia a dia, isso fica muita... É muito interessante isso, como se comprova. Então, conhecer, né, os mandamentos de Deus. E depois, você tem uma outra parte do catecismo, que é os sacramentos, né? Fundamental a compreensão dos sacramentos. Quer dizer, não dá para você entender o que é ser católico sem entender o que são os sacramentos. Então, nós temos 7 sacramentos, e toda a vida do católico está praticamente, né, dentro dessa dimensão dos sacramentos. Desde o primeiro, o batismo, né? E depois passando pelos demais sacramentos, quer dizer, até o último, a unção dos enfermos, o matrimônio, que é um dos grandes sacramentos, a Eucaristia, o crisma, quer dizer, a penitência, a confissão, a ordem para o sacerdócio. Então, você veja, os sacramentos realmente, entender os sacramentos é muito importante. E o que a gente percebe hoje, né, hoje no século XXI, essa grande orquestração que existe contra, né, a fé católica, essa conspiração contra a fé católica, quer atingir o quê? Justamente os sacramentos. Quer dizer, o alvo é chegar nos sacramentos. Quer dizer, é fazer com que as pessoas, elas não tenham entendimento da importância dos sacramentos, né? Depois você tem uma parte do catecismo que fala da oração. Então, a oração é muito importante, sabe? Se você não tem uma vida de oração, uma vida interior, né? Você não tem como você ter fortaleza diante das dificuldades da vida, diante dos obstáculos, diante das adversidades, das tribulações, tá? E a oração cotidiana, né? A começar pelas grandes orações de todo cristão, né? Por aquela que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo ensinou, o Pai Nosso, a oração da Ave Maria, né? A oração do Anjo da Guarda, a oração do terço, né? O terço diário, o rosário, quer dizer, e todas as demais orações, a Santa Missa, a Eucaristia, buscando receber a Eucaristia em estado de graça, e a confissão antes da celebração, antes da missa, é muito importante, porque veja como os sacramentos estão ligados, né? Quer dizer, para você receber a Eucaristia, é preciso receber em estado de graça para você receber a graça. Então, para isso, você se confessa para justamente estar em estado de graça. Então, é importante a vivência dos sacramentos. Por isso que agora, esse ano 2020, nós ficamos assim foi muito difícil, muito doloroso para muitos católicos, principalmente depois de março, as igrejas fechadas. Realmente foi assim algo sem precedentes na história da humanidade, as igrejas fechadas. E ficamos, muitos, né, aqueles que puderam recorrer aos sacerdotes amigos, ou que tiveram acesso às igrejas, tudo bem, mas muitos ficaram privados dos sacramentos. Idosos ficaram privados dos sacramentos, né, do sacramento da confissão, do sacramento da Eucaristia. E não só isso, falávamos agora há pouco da catequese. Se as escolas estão fechadas, então as catequeses, esse ano 2020, não teve catequese. Tá? Não teve preparação para a crisma. Então, você veja, é muito importante isso, esse entendimento da dimensão sacramental, né? Tudo isso que está no catecismo. Então, é importante conhecer isso. A partir, então, que você conhece o que está no catecismo, aí você vai procurar viver melhor, né, a fé católica. Agora, não basta só conhecer o que está no catecismo. O desafio, né, no dia a dia. No dia a dia, você viver o Evangelho.
E aí que está realmente o grande desafio, porque no dia a dia você vai ter contrariedades, você vai ter, né, você vai ter uma série de situações em que você vai precisar, né, realmente, pela graça de Deus, em oração, pedir a Deus que dê a coerência de vida, que dê a fortaleza interior, a paciência, as virtudes que se fazem necessárias, para que você percorra esta via estreita, tá? Realmente com empenho de cumprir com a vontade de Deus, né? Que é o que a gente reza no Pai Nosso, que seja feita a vossa vontade. E eu sempre digo que assim, é uma experiência muito assim, gratificante para quem aceita aquela imagem que Santa Teresinha usa da pequena via, né? Das dores do dia a dia. Você aceita, né, o que vem a cada dia, mas sempre com um olhar para Deus, quer dizer, sempre com o olhar da fé. Isso te dá força, isso te dá ânimo renovado, te dá aí você estudando e compreendendo as coisas à sua volta, você vai buscando, né, dar um bom testemunho. Sempre a gente vai buscando, porque somos imperfeitos, somos pecadores, somos fragilizados pelos desafios de cada dia, mas pela fé e pela graça de Deus, a gente vai se fortalecendo, e a fé é muito importante para o percurso da via que Deus oferece, que é a via para a nossa salvação. Então, para mim, realmente a fé católica ela é muito importante, porque ela é um luzeiro, né? Um luzeiro para o tempo que nós estamos vivendo, seja qual for o tempo, tá? Seja qual for o tempo, qual for a época, sempre será um luzeiro e sempre haverão, né, as dificuldades, os obstáculos a serem vencidos, para que a gente afirme com alegria, né, os valores da fé. Muito bem, professor. Excelente, muito boa explicação. Muito bom estar aprendendo essa noite aqui com o senhor. O pessoal tá tão empolgado com a presença do professor que já tem pergunta no chat, mas vamos por partes. Boa noite, o Ronan, o Marcelo está no chat, o Cláudio Campos, grande amigo, Totos Maria, Viviane Penido, boa noite a todos vocês. Então, professor, agora, essa questão, a gente vê essa dificuldade, principalmente nessas épocas agora, como é o título né? Existe alguma relação com toda essa modernidade, existe alguma relação em relação ao Concílio Vaticano II, alguma coisa que deu brecha, que abriu? O que é? Existe alguma relação, ou tem relação e são outras pontas também? O que acontece com esse modernismo que tenta adentrar aí? É como se Cristo tivesse que ser convertido à modernidade. Na verdade, a gente sabe que é o contrário. O que acontece? Existe relação com desses movimentos? Olha, o Papa São Pio X, né, escreveu uma encíclica em 1907, chamada Pacem. Uma encíclica profética, uma encíclica fantástica, né? Se você pegar a Pacem, né, do Papa São Pio X, ele apresenta, já no começo do século XX, tá? Ele apresenta uma lista de venenos que parece que já estavam entrando por dentro da igreja aí, buscando corroer, né? Buscando corroer por dentro, né? A instituição. E o Papa São Pio X, ele usa uma imagem, quando ele fala do modernismo, tá? De que ele usa uma expressão síntese de todas as heresias. Quer dizer,
ao longo dos séculos, durante 20 séculos, a igreja tem uma história gloriosa no combate às heresias. Inclusive, desde os primeiros tempos dos primeiros apóstolos, os primeiros cristãos davam a vida, né, pela fé, porque tinha uma convicção, a fé, o entendimento de que a nossa vida verdadeira é a vida eterna, a nossa vida ulterior, a vida definitiva, ao qual estamos todos destinados a estar com Deus, e que essa vida, né, vida terrena, ela prepara a vida definitiva. Não é essa vida terrena, é provisória, é passageira, mas é nesta vida que nós decidimos o que seremos na eternidade. Então, nós temos a liberdade para tomar a decisão de estar ou não com Deus. De estar ou não com Deus. Então, a liberdade nos é dada para isso, para estar ou não com Deus. E desde os primeiros cristãos, aqueles que aceitaram estar com Deus, aceitaram, inclusive, se martirizar, né? Perderam a vida com o martírio, para manter a fidelidade ao estar com Deus. Então, deram assim um grande testemunho de fé, já logo nos primeiros séculos. E todos os grandes santos da história da igreja, sempre tiveram muito essa decisão de estar com Deus, de aceitar o caminho de Deus, aquilo que falávamos agora há pouco, né, que está no catecismo, os mandamentos, os seus mandamentos, vida de oração, né, e ação que seja posterior à vida interior, quer dizer, primeiro a vida interior, depois a ação, primeiro a oração, depois a ação, é o lema de São Bento, ora et labora, reza e trabalha. Daí o sentido religioso, né, da ligação, né, com o alto, buscar os bens celestes, quer dizer, o nosso olhar é preciso estar para o alto, para essa dimensão, a verdadeira dimensão espiritual. Então, o olhar para a nossa vida definitiva. E o Papa São Pio X, quando escreve a encíclica Pacem, ele vai dizer que todas as heresias parecem que se haviam se juntar, tá certo? E vindo com força para combalir o edifício católico já no começo do século XX. Então, se a gente for estudar, né, as correntes de pensamento da filosofia, né, do modernismo, a gente vai ver que já, tá, desde o século XVIII, com a Revolução Francesa, bom, desde a Reforma Protestante do século XVI, quer dizer, mas mais intensificadamente a partir do século XVIII, com o Iluminismo, com a Revolução Francesa, com o positivismo e tantos outros ismos que vieram dos séculos XVIII e XIX, chega no começo do século XX, o que eles perceberam foi o seguinte, que atacar a igreja por fora, de fora para dentro, perderam a guerra. E todas as vezes que se buscou atacar de fora para dentro, eles perderam. Então, chegou no começo do século XX, o pessoal, né, os opositores da igreja, os opositores de Cristo, os opositores da fé católica, da verdadeira e sã doutrina católica, eles perceberam o seguinte, bom, se a gente atacar de fora para dentro, nós perdemos todas. Então, vamos fazer o seguinte, vamos atacar de dentro, por dentro. Vamos atacar por dentro, tá? E aí, numa estratégia simulada, de dissimulação, numa estratégia de buscar penetrar dentro da instituição, né, através da linguagem, com eufemismos, através, né, de termos ambíguos, através de, entendeu? Vamos começar a entrar por dentro, nos seminários, tá certo? E buscando fazer reforma aqui, reforma ali, entendeu? Buscando atualizações, entendeu? Que aos poucos viriam, assim, descaracterizar, tá? Descaracterizar a identidade católica. Então, é esse o processo que vem já desde a Reforma Protestante, praticamente, mas nós tivemos na Reforma Protestante do século XVI, nós tivemos uma resposta vigorosa, esplendente, que foi a Contra-Reforma no século XVI. Então, você teve o século XVI, a Reforma Protestante,
E de imediato você já teve a Contra-Reforma. Tanto é que o Concílio de Trento eu considero um dos concílios mais fecundos. Um dos mais fecundos. Você veja, porque o próprio Jesus fala, pelos frutos conhecereis a árvore. Então você pega o Concílio de Trento e vê depois, um século depois do Concílio de Trento, a igreja estava totalmente revigorada. Né? A igreja estava totalmente revigorada. O que São Pio V fez, por exemplo, foi extraordinário. A missa do rito romano, né? Já na época dele corrigiu vários abusos e estabeleceu a missa de sempre, inclusive a própria expressão dele, a missa de sempre. Um Papa São Pio V, foi o primeiro Papa que usou, inclusive, o voto branco, né? O Papa da Vitória de Lepanto, né? O Papa que instituiu a festa do Nossa Senhora do Rosário, grande Papa São Pio V, que inclusive instituiu o catecismo de São Pio V, dando as bases né, da fé com solidez. E eu gosto muito do catecismo de São Pio V, também do catecismo de São Pio X, né? São realmente o primor literário, o primor da forma como é apresentado o catecismo é fantástico, né? Muito bem escrito, né? Com profundidade, né? Eu recomendo vivamente aqueles que realmente querem conhecer a igreja, assim, a fé católica, a doutrina católica, estudem, né, os catecismos de São Pio V e São Pio X, de uma robustez fantástica, muito bom. E houve uma resposta de imediato à Reforma Protestante, que foi a Contra-Reforma, né? Concílio de Trento, Catecismo de São Pio V, os jesuítas vão vir nesse contexto, e tantas outras iniciativas, né, que vieram. E aí você tem o século XVII, século XVIII, já com o século XVIII, a Revolução Francesa, que foi realmente o que aconteceu na Revolução Francesa, foi assim, a primeira grande avalanche mesmo contra a igreja, assim, e contra as monarquias europeias, quer dizer, o furor revolucionário assolou toda a Europa. Então foi um período terrível, o século XVIII com a Revolução Francesa, e aí o século XIX, com a Revolução Industrial e tantas outras ocorrências, até chegar no começo do século XX, depois com as duas grandes guerras mundiais, quer dizer, aí criou no século XX todo um ambiente, né, que favoreceu forças anticristãs a se insurgirem contra a fé católica. Só que agora por dentro. Vou dar um exemplo para vocês muito interessante, que já no pontificado do Papa Pio XII, né, grande Papa Pio XII, que gostaria muito que fosse canonizado, mas existe uma oposição enorme à canonização do Papa Pio XII. Incrível isso, né? Já no tempo do Papa Pio XII, que eu gosto muito do seu pontificado, tem grandes encíclicas muito boas. Veja que em 1950 ele declarou o dogma da Assunção, né? Importantíssimo dogma da Assunção, em 1950. Mas já no tempo de Papa Pio XII, os problemas, né? Aqueles problemas que o Papa São Pio X havia identificado, né? Síntese de todas as heresias, havia identificado na Pachende, já em 1950, já depois da Segunda Guerra Mundial, a cisânia havia já penetrado dentro da igreja. O joio já estava crescendo, graçando dentro da igreja. Né? Já dentro dos seminários, né? Nas editoras católicas, nas universidades, o joio da rebeldia contra aquilo que estava no catecismo. A rebeldia contra a fé, os ensinamentos da fé, já estava se penetrando, né, por dentro da instituição, nos seminários, e que depois vai crescendo de uma tal forma para chegar aí no final do século XX ao relativismo, que o Papa Bento XVI, né, expressou dizendo que era a ditadura do relativismo. E aí esse relativismo já passou a ser imposto, né? E aí o que acontece? Já no pontificado Pio XII, o Papa Pio XII chamou alguns conselheiros, alguns cardeais, isto em 1948. Em 1948, ele chamou alguns cardeais, né, e perguntou para eles assim: olha, nós estamos aqui com tantos problemas aí, né?
será que não convém um concílio para a gente, né, sentar e conversar com todo mundo? Isso em 1948, o Papa Pio XII chamou alguns cardeais e perguntou para eles se seria conveniente, pertinente um concílio, né, um novo concílio, que o último, até então, era o concílio de 1970, né, o concílio Vaticano I, que inclusive o concílio que declarou a infalibilidade papal, né, nas questões de doutrina e fé, etc., ex cátedra. Bom, os cardeais, né, chamados pelo Papa Pio XII, eles, então, se reuniram e foram fazer um estudo de campo. Foram fazer um estudo de campo para ver como que estava a igreja por dentro, já no pontificado do Papa Pio XII. Né? Depois de 4 anos, 1952, né, fizeram uma reunião com o Papa Pio XII e disseram para eles, olha, sinceramente, se você está pensando em fazer um concílio, não faça. Não faça porque a coisa está feia. A coisa está feia, está difícil. Eu não recomendo, porque os rebeldes estão por toda parte. Tá? Os rebeldes contra o evangelho estão por toda parte. O joio traçou de tal forma que eu não faria o concílio. Então, em cima do relato desses cardeais, o Papa Pio XII não fez um novo concílio. Certo? Aí, 10 anos depois, 1962, né, o que vai acontecer? Um pouquinho antes, né, 1958, nós tivemos a eleição do Papa João XXIII e, para surpresa de todos, né, o Papa João XXIII teve a decisão de abrir o concílio Vaticano II. Então, só estou trazendo a lembrança o fato de que 10 anos antes, tá, essa comissão de cardeais chegou para o Papa Pio XII e falou, não faça um concílio que a coisa está complicada, o joio está graçoso por toda parte. Eu não sei se a gente vai conseguir consenso. Tá? Para consenso, eu digo assim, essa palavra também não é a mais adequada. Né? Não sei se a gente vai, entendeu? Vai ter problemas. E 10 anos depois, o Papa João XXIII resolve abrir o Concílio Vaticano II, e a tônica, né, o espírito do Concílio Vaticano II expressa naquela palavra adornamento, quer dizer, atualização, quer dizer, nós temos que, né, o adornamento. Então, esse foi o espírito que prevaleceu no Vaticano II, expressa nessa palavra. No Vaticano II, o que vai acontecer? Vão vir cardeais do mundo inteiro, tá certo? Para fazer o debate interno das grandes questões da igreja. É um concílio válido, tá? Claro. Nossa, como católico, eu não jamais vou questionar a validez do concílio, porque o próprio Papa São Paulo II, que se tornou Papa, Bento XVI, apesar que Bento XVI ele foi auxiliar do cardeal Frings, mas Monsenhor Lefebvre participou do concílio, não foi suma. Só que o que aconteceu foi o seguinte, o Vaticano II, o que houve? Quem conta bem, eu vou sugerir para vocês, porque, como eu falei, né, é preciso estudar a fundo as questões. Eu gosto muito desse livro aqui, o Concílio Vaticano II, do professor Roberto de Mattei, tá? É um livro muito importante que ele descreve, né? Ele descreve realmente em detalhes tudo que foi debatido no Concílio Vaticano II, né? Então ele vai descrever em detalhes o que foi debatido, quais eram as grandes questões, quais eram as polêmicas, os questionamentos, entendeu? E tudo que foi debatido no Vaticano II e votado, e como foram feitas as votações, tá certo? Tudo isso ele descreve nesse livro aqui, Concílio Vaticano II, uma história nunca escrita. Livro rico em conteúdo, informação, etc. Mas eu vou pegar um detalhe interessante, tá? Para se entender o que aconteceu. Por exemplo, o Papa João XXIII, né? Ele mandou para todos os bispos do mundo inteiro, disse que estaria recebendo sugestões, né, cartas, bispos,
para as pautas que serão debatidas no Vaticano II, e recebeu o Papa João XXIII cartas do mundo inteiro, de bispos do mundo inteiro, sobre temas que eles achavam importantes estarem sendo debatidos. E uma boa parte, a maioria dos bispos que mandaram cartas para o Papa João XXIII pediram explicitamente que ocorresse no Vaticano II uma posição solene contra o comunismo. Então, o comunismo, que já havia documentos de outros papas anteriores condenando o comunismo, tá? Também fazendo restrições ao liberalismo, também, e outros ismos aí a gente já sabe, mas em relação ao comunismo, havia documentos solenes, havia documentos contra o comunismo, mas eles queriam uma declaração solene contra o comunismo no Vaticano II. Que o Vaticano II fizesse uma posição firme contra o comunismo. Mas aí o que aconteceu? O cardeal Bea, né, que foi um dos cardeais, queria que o patriarca de Moscou participasse do Vaticano II por causa do ecumenismo, que é um outro capítulo também com controvérsias até hoje, tá? E eles queriam que o patriarca de Moscou participasse do Vaticano II. Então aí eu estou contando um episódio, um ponto, tá? A lista é enorme, de vários pontos aí que ocorreram, mas um ponto para ilustrar um pouco, tá? Algumas coisas que ocorreram fruto de algumas decisões que foram tomadas, algumas coisas que foram deixadas de dar ênfase, que abriu campo, né? Brechas para interpretações ambíguas de certas decisões. É isso que aconteceu a partir de então. Então, para o Patriarca de Moscou participar, eles tinham que fazer um acordo, tá? Porque o Patriarca de Moscou era da União Soviética, e na época, né, anos 60, a União Soviética era comunista. Então, como é que faria? Ele vai participar, o Patriarca, que vem de um país que é da União Soviética, tá? Vai participar do concílio que vai falar contra explicitamente o comunismo, vai falar uma saia justa. Então, para que o Patriarca de Moscou pudesse participar, tá certo? Eles preferiram, então, não fazer a declaração solene contra o comunismo, que era pedido de muitos bispos do mundo inteiro, para que prevalecesse o ecumenismo. Então, vocês vejam, né? Quer dizer, perdeu-se essa oportunidade de um concílio de fazer uma solene declaração contundente contra o comunismo, que favoreceu o ecumenismo. Então, essa é uma questão interessante que eu quero com isso trazer. Após o Vaticano II, ele terminou em 65, né? Inclusive eu nasci no ano de 65, né? No ano do fim do Vaticano II. O que aconteceu? Aí aconteceu que, justamente, houveram brechas de interpretações sobre certas decisões, tá? Uma coisa que está escrito no texto, nos textos conciliares. A outra são as brechas que foram abertas em interpretações aqui e ali, com certas ambiguidades aqui e ali. E o que a gente viu, né? Aí agora, o que a gente viu, e aí a gente tem que ser realista, é o seguinte: as consequências, tá? O que a gente percebeu? Aí não dá para adorar a pílula, aí é uma questão de realidade. Falando do Concílio de Trento. O Concílio de Trento, que ocorreu no século XVI, como resposta imediata à Reforma Protestante, uma espetacular resposta. Por quê? Porque foi uma resposta baseada na verdade e na apresentação dos argumentos em cima da verdade. Então, teve força, teve convicção. Quando eu falo do Catecismo do Papa São Pio V, você pega o Catecismo do Papa São Pio V, você lê o texto, não existe nenhuma expressão ali de ambiguidade. Nenhuma. O texto é cristalino, é
limpo, é claro, tá? Os conceitos, a palavra, os termos, a palavra utilizada é cristalina, límpida. Não existe um termo no Catecismo São Pio V que você leia uma frase e diga assim, será que é, ou será que não é, será que é isso? Dá brecha? Não, ele é límpido. Então, isso que é interessante no texto, né, de primoroso do Catecismo São Pio V, por exemplo. E a partir do Vaticano II, começou a haver uma proliferação de muitos textos, né, por editoras católicas, que abundou nas ambiguidades. Entendeu? Tem muitos textos, muitos livros, muitos opúsculos, muitos artigos ali que começou a haver certas ambiguidades, certas ambivalências, tá? Coisa que não havia antes. Quando se falava católico, quando se falava da identidade católica, era identidade católica, não tinha dúvida. Tanto é que havia distinção clara. O que era protestante, o que era católico, o que era hinduísta, o que era confucionista, isso em qualquer religião, havia muita clareza da identidade. E a partir do Vaticano II começou a haver essa proliferação de textos ambivalentes sobre o que um ou outro interpretava aqui e ali sobre os textos conciliares. O que vai acontecer? Vai acontecer uma coisa curiosa, que é o seguinte: pelos frutos conhecereis a árvore. Ensinamento do próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Os frutos do Concílio de Trento, como eu havia dito, foram esplendentes, né? Foram frutos esplendentes. A igreja se revigorou assim de modo fantástico, tá? Grandes instituições surgiram, tá? Foi assim, ordens religiosas, escolas, né? É só ver os jesuítas no Brasil, por exemplo, no período do Brasil colônia, por exemplo, a chegada aqui dos jesuítas, quer dizer, tanto é que quando o Marquês de Pombal fechou, né, expulsou os jesuítas, no caso do Brasil, nós ficamos quase 70 anos sem escola. Quer dizer, a educação brasileira nasceu com os jesuítas aqui no Brasil, e foi muito importante a presença dos jesuítas. Isso quando os jesuítas eram os jesuítas do tempo, os jesuítas como quis Santo Inácio de Loyola, tá? Porque depois dos anos 60 do século XX, depois da gestão do Pedro Arrupe, aí a história dos jesuítas muda. Aí muda de figura, é outra história, tá? Já tem outras componentes aí. Agora, antes não, você tinha uma credibilidade fantástica, principalmente no campo da educação, né? O que vai acontecer? Os séculos posteriores ao Concílio de Trento, como eu falei, foi a fé revigorou-se. E o que aconteceu com o Vaticano II? Poucos anos depois do Vaticano II, já no começo dos anos 70, você começou a ver estatísticas de grande evasão de sacerdotes. Uma coisa impressionante, quer dizer, evasão de sacerdotes que deixaram a igreja, né? Que abandonaram a batina, como diz o outro, tá? E começou a ver toda uma situação dentro da igreja que a gente pensa que pelo menos aqueles que participaram do Concílio Vaticano II esperavam que viria uma nova primavera à igreja. E, na verdade, não foi bem isso que aconteceu, porque os resultados, até hoje, pelo menos estamos vendo, não foi de um grande vigor à igreja, mas pelo contrário, um período, né, de evasão de fiéis, aqui na América Latina, por exemplo, a partir dos anos 80, apesar de todo o esforço que o Papa São João Paulo II fez, né, de poder levar através dos meios de comunicação, com as suas jornadas mundiais da juventude, apesar de todo o esforço feito, tá, eu reconheço que foi um esforço feito, eu conheci o Papa São João Paulo II pessoalmente, realmente eu tenho, assim, um apreço muito grande à sua pessoa, acho que ele fez um pontificado muito importante, assim, mas, sim, tem alguns senões aí, mas eu estou falando assim, apesar desse esforço do evangelizador, nós começamos a ver vários problemas, como principalmente na América Latina, cresceu, né, como eu falei, o joio foi crescendo, e aqui na América Latina, mais fortemente, a teologia da libertação, né,
eu diria, as teologias da libertação, que são várias correntes da teologia da libertação, a politização da fé, o crescimento do neopentecostalismo, financiado também por aqueles que queriam destruir a fé católica. Então você vai ver uma série de fatos que vão ocorrendo que debilitou a igreja. Tá? Tanto é que, quando o Papa São João Paulo II chega ao fim do seu pontificado, já no começo do século XXI, 2005, nós vamos ter o pontificado do Papa Bento XVI, e aí no pontificado do Papa Bento XVI nós vamos sentir, né, realmente que os desafios eram enormes, quer dizer, esse joio que graçou dentro da igreja cresceu a tal ponto que o Papa Bento XVI sentiu realmente que não dava para fazer. Ele sentiu aquilo que o Andrés English escreve sobre o Papa Bento XVI, uma biografia volumosa, até foi traduzida aqui no Brasil, em que o próprio Andrés English diz que, pelo que ele viu no dia a dia ali, no Vaticano, acompanhando o pontificado do Papa Bento XVI, ele próprio, Andrés English, escreve dizendo que foi um pontificado boicotado. Boicotado por quem? Por justamente muitos daqueles que queriam mesmo, digamos assim, muitos daqueles que queriam mesmo uma fé mais palatável, uma fé mais ao sabor do mundo, quer dizer, uma fé mais adornada, digamos assim, uma fé, entendeu? E é isso que aconteceu. Agora, o que a gente percebe? Uma coisa que eu acho interessante, isso que eu quero chamar a atenção, que são muitas coisas, mas uma coisa que eu quero chamar a atenção. No pontificado do Papa Bento XVI, eu considero que uma das principais iniciativas dele, que eu considero muito importante, foi o motu próprio, né? O motu próprio que ele fez para justamente restabelecer, né, a missa de sempre, a missa de São Pio V, né? É interessante isso. E isso foi em 2007, né? E quando ele decreta o motu próprio, né, que permite, então, que seja possível, né, novamente a missa do rito romano, o que a gente percebeu? Que a maioria dos jovens, né, aqui acataram, receberam, acolheram e começaram a trabalhar para a divulgação, né, da missa de São Pio V, a missa do rito romano. E o próprio Papa Bento XVI, inclusive, inclusive, no seu pontificado, ele vai valorizar, por exemplo, o latim, né? Tanto é que ele cria uma pontifícia academia só para a retomada do latim, que foi uma das, que eu considero uma das perdas, as piores perdas que houve no século XX, foi justamente a retirada do latim, não só dentro de muitas das atividades da igreja, tá? Como até mesmo nas escolas, por exemplo, e etc. Porque se você pegar, por exemplo, o nível realmente de entendimento, de conhecimento, de apreensão das coisas quando se estudava o latim, é fantástico. Eu tive a oportunidade, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ter, assim, a graça de ter estudado, né, o latim, o grego, né, estive na Grécia, né, o latim, o grego e um pouco do hebraico, que eu dei aula no colégio judaico em São Paulo, e por estudar essas línguas, né? E o latim, nossa, até hoje, se eu sei ler um texto, ler e saborear um texto, saber o que significa a palavra, o que aquele termo significa, o sentido etimológico da palavra, tá certo? Sem ambivalência, o que realmente significa aquela palavra é por causa do latim.
Então, ao contrário do que muita gente pensa, nossa, que se você quer realmente conhecer a tua língua, mais a língua portuguesa, no nosso caso, né? A língua portuguesa, principalmente, e todas as línguas latinas, quer dizer, é incrível, quer dizer, como é muito importante. Então, houve um empobrecimento em todos os níveis quando se retirou o latim. Então, quer dizer, na verdade, chegou-se, então, ao começo do século XXI, com aquela cisânia que graçou dentro da igreja, aqueles rebeldes, né, intelectuais, ideólogos, entendeu? Que proliferaram dentro dos seminários com filosofias, e põe plural aí de filosofias, com ismos e mais ismos, e deixou de lado a teologia, deixou de lado a escolástica, deixou de lado o catecismo, deixou de lado a sã doutrina. Aí o que aconteceu? Aí a igreja foi tomada pelos seus inimigos, pelos seus adversários, né? Eles foram ocupando postos, né? Foram ocupando postos de decisão. Eles entenderam que era preciso tomar postos de decisão, pegar os postos chaves, entendeu? E aí reitores de universidade, párocos, bispos até, foram ocupando postos. E aí chegamos aí no começo do século XX, boa parte, né, daqueles que têm altos postos, tomados por aquilo que o próprio Papa Bento XVI chamou ditadura do relativismo. E veja bem, ele usa a expressão do relativismo, que é uma fé relativista, já não é mais uma fé sólida, límpida, clara, cristalina, mas relativista, ambivalente, ambígua, dando brecha para uma coisa aqui, outra ali, uma interpretação, uma hermenêutica, tá? Ao sabor de A, B, C, D, E, tá certo? Um afã de dialogar com tudo e todos, e nessa de dialogar com tudo e todos, perder a sua própria identidade e a convicção, né, daquilo que é a verdade, perder, inclusive, a capacidade de defender a verdade com a caridade. Isso o Papa Bento XVI trabalhou bem nas suas encíclicas, tanto é que ele vai escrever 3 importantes encíclicas, uma sobre o amor, outra sobre a esperança, outra sobre a fé, justamente as virtudes teologais, né? E eu considero Deus Caritas essa, aquela encíclica que o Papa Bento XVI escreveu sobre o amor, fantástica, né? Muito boa. Depois sobre a esperança, e em 2013, né? Em 2013, quando ele toma a decisão impensável para um católico, né? Entendeu? De um Papa renunciante, tá? Havia quase 600 anos que isso não ocorria, e quando ocorreu foi uma circunstância totalmente, sabe, diferente daquele contexto. Mas o Andrés English, né, que escreveu a biografia do Papa Bento XVI, descreve, né, em seu livro, que foi publicado aqui no Brasil, tem tradução, é um catatal, quase 500 páginas, ele descreve os dissabores que Bento XVI teve no seu pontificado, sabe? Assim, foi com tristeza. A gente viu o relato, e ele é um vaticanista, né? É um vaticanista. A desobediência, sabe? A desobediência, quer dizer, de muitos, entendeu? Muitos que já estavam dentro e não lhe deram o suporte para ele, né, cumprir a sua missão. E aí ele renunciou. Sobre a sua renúncia, né, nós temos que entender uma coisa importante, que aí, claro, depois que ele renunciou, veio muita gente, falou muita coisa, pai, etc. Eu cheguei em função da renúncia, que foi, nossa, foi assim, para a gente, para nós como católicos, foi assim, parece que o chão desabou, né? Saiu dos nossos pés, mas como a gente sabe que a igreja é rocha inconcussa, né? Fundada pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo, então a gente sabe que ele é a cabeça. Então, isso nos dá força em meio da tempestade, por mais bravio que esteja o mar, a gente sabe que nosso Senhor Jesus Cristo está à frente. Ele vem sobre as águas, como fez com Pedro, tá certo? E os apóstolos,
isso nós temos fé. Nós sabemos, então, que em meio às piores tempestades, nós sabemos em quem nos ancoramos, né? Mas eu fiz, assim, alguns apontamentos sobre o impacto da renúncia de Bento XVI. Eu tenho uma identificação muito grande com o Papa Bento XVI, por ele ser assim, por ele ser assim, intelectual, homem de letras, dedicado. Ele, como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, né? Todos os seus textos realmente... Aí muita gente fala assim, não, mas ele foi liberal no tempo do Concílio Vaticano II, enquanto ele era assessor do cardeal Flinks. Bom, ele era jovem, né? Ele era jovem, naquele contexto dos anos 60, e tem algumas iniciativas que ele sugeriu ao cardeal Flinks, num tom liberal, tá? Mas, depois de maio de 68, quando ocorreu maio de 68, e aí o pessoal viu no que deu maio de 68 e no que viria depois de maio de 68, a revolução, em que nível se chegaria a revolução, que chegaria no ponto que nós estamos vendo hoje. Então o Ratzinger, ele pôs a mão no freio, e a partir de então ele foi assim que, pelo menos empenhando-se para se afastar de certas posições liberais que teve no começo. Isso é fato, que os seus próprios detratores conhecem e sabem disso. Aí ele foi chamado pelo Papa São João Paulo II para a Congregação para a Doutrina da Fé, e lá na Congregação para a Doutrina da Fé vai ocorrer um episódio que é importante eu trazer aqui só para ilustração, mas tudo isso eu acabei, como eu disse, foi fazendo alguns apontamentos, e esses apontamentos que eu fiz, né, sobre o impacto da renúncia de Bento XVI, deu nesse livro aqui, que ainda está inédito, né, que se chama Um Raio na Basílica, porque no dia que Bento XVI renunciou, no dia 11 de fevereiro de 2013, exatamente no dia em que ele renunciou, às 6 horas da tarde, tá, caiu um mega raio em cima da Basílica de São Pedro, a cúpula da Basílica de São Pedro. Esse raio foi filmado, foi fotografado, é uma foto espetacular, né? Uma foto assim, né? O fotógrafo pegou o raio assim, na verdade foram 2 raios, né? E a partir daquela foto, aquele raio foi como que caísse em todos nós, né? Todos nós católicos, e como eu falei, só não perdemos o chão porque a igreja é rocha inconcursa, né? Mas foi impactante. Então eu escrevi os apontamentos aqui, deu esse livro aqui de 300 e... deixa eu ver aqui, deu um livro de 361 páginas, 697 notas, né? Quer dizer, apenas levantando informações de tudo que já é público e notório. De tudo que já é público e notório, não tem nada aqui que seja, assim, novidade, tá? Mas para mostrar o ambiente de solidão, o ambiente de desassistência que o Bento XVI sentiu no seu pontificado, repito, narrado por vaticanistas que estavam lá. E a renúncia dele, é importante entender uma coisa, foi pelo menos, como ele apresentou na sua carta de renúncia, na sua declaração, porque ele fez uma declaração, ele leu uma declaração, ele disse que foi com plena liberdade. Então, o Papa Bento XVI, ele, né, então, para já naquele momento, assim, tirar qualquer especulação de que houve alguma coisa, ele deixou claro na sua declaração que havia sido com plena liberdade, apesar de o seu entorno, né, muita coisa que aconteceu no seu entorno, nos leva a ver que realmente ele estava desassistido em vários aspectos, né? E ele ficou muito fragilizado mesmo, e renunciou. Aí, o que acontece é assim, já em 2005, né, quando houve o conclave que elegeu o Papa Bento XVI, em 2005, naquele conclave de 2005, você teve 40 votos
ou então arcebispo cardeal da Argentina, de Buenos Aires, Jorge Mário Bergoglio, 40 votos em 2005. O cardeal Jorge Mário Bergoglio, ele havia sido nomeado cardeal em 2001, num consistório que ficou famoso, né? O consistório, em que daquele consistório foram nomeados Dom Cláudio Umes, o Oscar Maradiaga Rodrigues, né? Cardeal Maradiaga, o cardeal Bergoglio e tantos outros. Então, é um grupo que foi, né, nomeado em 2001, lembrando que já naquele consistório, o Papa João Paulo II já estava muito doente, muito debilitado, e certamente algumas já das suas decisões, já ali o pessoal no seu entorno aqui já tinha mais prevalecia mais nos seus encaminhamentos, etc. E no consistório de 2001, o Bergoglio foi, cardeal Bergoglio foi o bispo, né? Bergoglio foi eleito cardeal, foi nomeado cardeal. E interessante que, para ver uma coisa curiosa, né? Que naquele ano de 2001, né? Poucos sabem disso, naquele ano de 2001, o consistório foi em fevereiro, foi no começo do ano, e em setembro de 2001, houve um sínodo, né? Houve um sínodo de 2001. E era para ser o relator do sínodo em Roma, era para ser relator um cardeal de Nova York. Era um arcebispo de Nova York. E estava tudo certo para ele ser, né, o relator. E ser relator de um sínodo em Roma é vitrine, né, para quem está chegando, né, como cardeal, etc. É uma vitrine, né, para você já se posicionar, etc. E o que aconteceu? No dia 11 de setembro teve o ataque às Torres Gêmeas. Né? Então, aquele fato, né, que abalou o mundo inteiro naquele dia 11 de setembro, aquela tragédia que vitimou tanta gente. O arcebispo de Nova York, né? Agora eu preciso ver se é cardeal arcebispo, vamos em suma. Era de Nova York, estou falando de cabeça assim, né? Ele ficou impedido de participar do sínodo. Então ele teve que dizer, olha, gente, eu não posso sair daqui de Nova York, é uma tragédia aqui nos Estados Unidos, não tenho como sair, não tenho como participar, não tenho como ser relator do sínodo de 2001. E quem acabou sendo o relator, né, foi então o recém-nomeado cardeal Jorge Mário Bergoglio. Então ele foi o relator do sínodo de 2001, né, no lugar desse de Nova York. Então o que acontece? É assim, então já desde o sínodo de 2001 havia uma articulação de bispos e cardeais, já havia uma articulação, um trabalho sendo feito para nomear um cardeal, um papa, inclusive até mais liberal, mais progressista. Isso aí é público notório. Isso aí, para quem estuda a história da igreja no século XX, sabe que, né, principalmente no final do século XX, a sucessão do Papa João Paulo II, houve movimentação. Eu estive em Roma em 1998. Eu estive em Roma a primeira vez em 1993, até tive a graça de comungar com o Papa São João Paulo II, na Basílica de São Pedro, na missa de Natal. Depois retornei a Roma em 1998, e já nessa minha segunda viagem, em 98, eu conversei com vários padres ali, perto, moravam numa congregação religiosa perto, ali, pertinho do Vaticano, ali, a poucas quadras da Basílica de São Pedro, a poucas quadras da Praça de São Pedro, e eles já, na conversa que eu tive com eles, já diziam que eles queriam um Papa que não fosse conservador, que fosse um Papa mais aberto, mais aberto aos, sabe, aos temas que o mundo estava aí apresentando, e que
Eles achavam que o Papa João Paulo II era muito conservador, fez 2 críticas ao Papa João Paulo II, isso na minha frente, em 98, fiquei chocado com vindo padre de uma congregação religiosa falando do Papa João Paulo II e criticando o então cardeal Ratzinger, que era o braço direito do Papa João Paulo II. Nessa minha viagem que eu fiz em 98, eu fiquei impressionado de ver, nossa, entendeu? Fiquei impactado com isso. Isso foi em 1998, até participei na ocasião da missa de beatificação de Frei Galvão, né, na Praça de São Pedro, um domingo maravilhoso, muitas bandeirinhas, né, verde e amarelo ali na Praça de São Pedro, etc. E eu senti eu já senti essa movimentação. E aí eu conto também nesse livro Um Raio na Basílica, e depois cheguei até a escrever alguns artigos, né, no Fratres in Uno. Eu conto que, de um fato que para mim também foi bastante impactante, que 94, 95, 96, por aí esse período, finalzinho de 93, 94, 95, nesse período, até 96, eu já dava aula ali em Pinheiros, no bairro, Pinheiros é um bairro de São Paulo, já dava aula ali, e ainda frequentava a PUC de São Paulo, que eu estudei na PUC de São Paulo, fiz História na PUC, e num dos intervalos lá, eu acabei vindo um cartaz nas paredes assim, dos corredores da PUC, de um curso de grego, ali pertinho. E eu, como queria estudar grego, né, sempre gostei de línguas, né, línguas clássicas, etc., eu saí ali na mesma hora ali, peguei o endereço Rua Atibaia, nunca me esqueço, Rua Atibaia, e fui lá porque eu queria estudar o grego, e lá estava a sede dos dominicanos, né? Era a sede dos dominicanos. Eu cheguei lá na secretaria, falei assim, olha, eu gostaria de estudar grego aqui, para me inscrever, etc. Nem sabia que lá morava o Frei Beto, né? Eu nem sabia que lá morava o Frei Beto. Mas eu fui lá para estudar grego com a irmã Sônia de Fátima Matagim, que foi professora de grego, né? E havia alguns intervalos ali, na aula de grego. Às vezes tinha uma aula, depois tinha 2 aulas de outra coisa, tinha que esperar a última aula, depois tudo tinha um intervalo, e eu acabava indo na biblioteca dos dominicanos. E lá, às vezes, eu me encontrava com o Frei Beto, que ele também ia para a biblioteca lá, e eu dei uma olhada assim na biblioteca dos dominicanos, fiquei impressionado de ver a quantidade, mas a quantidade de livros vermelhos ali, foi uma coisa impressionante, vermelho no sentido ideológico, né? Muita teologia da libertação. Aqui não prazo, mas assim, olha, capricha, viu? Mas só dava teologia da libertação. Aí eu falei, não é possível. Aí eu peguei, eu falei, não, deixa eu pegar esses caras, eu quero dar uma olhada no que esses caras pensam, porque, né, deixa eu tentar entender. Aí é Gustavo Gutierrez, Leonardo Boff, nossa, toda a patota, e caneta na mão, falei, deixa eu ler esse pessoal aqui, ver do que se trata. E fui lendo ali na biblioteca dos dominicanos e falava, gente, isso aqui não é, eu estudei o catecismo, eu sou catequista, entendeu? Eu sou catequista, tenho amor à igreja, né? Eu conheço o catecismo São Pio V, São Pio X. Não, isso aqui não é doutrina católica. Não, isso aqui não é doutrina católica, entendeu? E o Frei Beto estava na biblioteca, e às vezes, passando aqui e ali, um dia eu fui conversar com ele e questionei. Falei, Frei Beto, não, isso aqui não tem cabimento. Gente, não, isso aqui não é doutrina católica. Isso aqui é uma outra igreja. Né? Sobre isso eu falo no livro aqui também, Um Raio na Basílica. Eu falo assim, não, isso aqui é uma outra igreja, isso aqui não é igreja católica. Tá? A impressão que se tem é uma outra igreja, e não a igreja católica, a igreja de sempre. Tá? E o Frei Beto, que ele é proselitista, né? Bem proselitista na teologia da libertação, não sei o quê, pá, veja bem, não sei o quê, aquela coisa toda, entendeu? Não me convenceu.
E eu fui fazendo questionamentos, fiz várias perguntas, a gente conversou sobre várias coisas, pai, etc. E ele defendia ideias assim, nossa senhora, moderníssimas. Tudo aquilo que o Papa São Pio V execrou na patente, o Frei Beto fazia apologia, né? Me lembro que depois, um dia, ele teve a paixão de mandar para mim um convite, né, de um livro que ele estava lançando ali numa lanchonete, num restaurante ali nas Perdizes, né, entendeu? E disse que lá estaria presente o Lula, né, estaria presente o Lula, Suplicy e todos mais. Assim, nossa, entendeu? Bom, e depois a gente viu, né, que ele acabou sendo assessor especial, né, do Lula, né, como presidente, assessor especial com sala, inclusive, ao lado do presidente da República. Ficou alguns meses lá, um período. E eu fiz questionamentos, né, sobre essa visão de igreja que pós-conciliar, né, da nossa geração, e a invasão dos fiéis, o crescimento do neopentecostalismo, o Brasil deixando de ser um país católico. O que estava acontecendo? Né? O que estava acontecendo com a nossa identidade católica? Tá certo? E aí, o que aconteceu? Aí aconteceu que, né, o Frei Beto disse assim, não, pode ter certeza de uma coisa, em algum momento, ele disse assim, pode ter certeza de uma coisa, eu tenho uma convicção, isso foi, como eu falei, eu escrevi que era 96, mas deve ter sido 94, 95, 96, um desses 6 anos, foi no período que eu estudei grego ali nas Perdizes. Ele já tinha uma convicção de que eles fariam Lula presidente. Isso era indubitável. Frei Beto, isso aí pode ter certeza absoluta. Faremos Lula presidente. Isso, como eu disse, estávamos ainda no primeiro mandato do Fernando Henrique Cardoso. Então já havia essa convicção, eles fariam Lula presidente, porque as instituições haviam sido tomadas. Havia uma hegemonia, sabe? A hegemonia de esquerda, a hegemonia, né, progressista, tomou as instituições. Instituições do Estado, da igreja, das famílias, das associações, da imprensa, da universidade. Então, isso é fato. Isso é fato. Do ponto de vista ideológico, isso é fato. Então, isso deu a convicção de que seria inevitável, eles fariam Lula presidente. E também, e aí que me chamou mais atenção, mas eu não havia entendido na época bem isso, também fariam um Papa latino-americano. Quando ele falou que também fariam um Papa latino-americano e que estavam, naquela época, que já haviam bispos e até cardeais empenhados de fazer um Papa latino-americano, dentre eles Dom Cláudio Umes, que na época era arcebispo de Fortaleza, aí eu percebi que realmente havia um movimento, uma força muito grande, né, dentro da igreja, um movimento, tá? Não posso dizer em que nível de articulação, tá? Principalmente aqui na América Latina, mas que havia realmente muita gente sintonizada para que o sucessor do Papa João Paulo II fosse um progressista. Isso aí eu estou dizendo que eu acompanhei, pude constatar isso em conversas, etc. Depois, quando houve o conclave de 2005, o cardeal Jorge Mário Bergoglio teve 40 votos. Né? Era para ser o cardeal Martini, também jesuíta, também progressista, mas não foi possível emplacar o cardeal Martini. Depois o cardeal Martini faleceu, acho que em 2012, o cardeal de Milão, muito bem progressista, esse que era o cardeal dos sonhos daqueles que queriam, né, um pontificado progressista. E também, né, a gente sabe que isso é fato, é público e notório, isso aí não tem nenhum, é público e notório. Nós tivemos também o cardeal Daniels, da Bélgica, né, que ele próprio, cardeal Daniels, numa entrevista que ele deu a uma emissora de televisão, ainda em vida, né, numa entrevista, que ele faleceu recentemente, cardeal Daniels,
ele conta, né, que houve, né, um trabalho de um grupo de cardeais, né, que eles se autodenominavam Máfia de St. Gallen. Tá? O próprio cardeal Danos, numa entrevista, ele fala sobre isso, né? E o Marco Antônio Colonna, nesse livro aqui, ele também tem todo um capítulo, né, que vai tratar desse tema, está em inglês esse livro, que ele vai tratar desse tema e dando nome aos bois, de como é que foi feito isso, porque eles queriam uma igreja, sabe, que tivesse a coragem de fazer tudo aquilo que muitos daqueles que há muito tempo já vinham, né, fermentando dentro da igreja por mudanças, eles queriam que isso acontecesse. Aí, o que ocorreu que quando houve a renúncia do Papa Bento XVI, foi eleito o Papa Francisco, né? O que chamou a atenção foi que ele teve 40 votos em 2005 e se elegeu em 2013, no dia 13 de março de 2013. E aí o que aconteceu? Quando ele foi eleito, em 2013, no dia que ele foi eleito, eu me recordei de um livro do Leonardo Boff, isso que é uma coisa que eu também escrevi, coloquei nesse livro e que eu queria estar partilhando com vocês, é assim, mas para falar disso, eu precisaria voltar e falar sobre um ponto entre Leonardo Boff e o Ratzinger, para entender o que aconteceu quando, no dia da eleição do Papa Francisco, eu lembrei de um livro do Leonardo Boff, mas eu acho que eu acabei me esticando aqui, né? Vou pedir para o Mela Paz aí voltar a fazer uso da palavra, né? Porque senão a gente vai ter assunto aqui, como diz o outro, né? Por bastante tempo, né? Mas eu vou pedir para ele voltar, até porque eu não quero também esticar demais aí. Vamos ver o que o Mela tem aí de comentário. Não, tá excelente, professor. Nós estamos aqui numa excelente aula. Então, o professor quer terminar o que o professor iria falar ali sobre o Ratzinger e o Leonardo Boff. Termina, que daí eu tenho mais duas perguntas. Eu vou fazer duas perguntas do pessoal do chat. Bom, o que acontece é o seguinte, o Leonardo Boff, ele estudou na Alemanha, né? Ele estudou na Alemanha e chegou até a ser aluno do próprio Ratzinger. Num curso na Alemanha, ele fez amizade com Ratzinger, né? E, inclusive, um dos primeiros livros do Leonardo Boff que ele escreveu, ele chegou até a apresentar, né? Ele chegou até a apresentar para o Ratzinger na época, e o Ratzinger chegou até a indicar o livro dele para uma editora. Então o Boff ficou muito grato a ele na época, né? Então você vê que havia entre eles assim houve esse momento, né, em que o Boff foi grato, né? A atenção que o Ratzinger tinha dado a ele enquanto aluno, indicando um trabalho que ele havia feito para uma editora. E ele foi grato a ele, tá certo? Mas depois, o que aconteceu? Depois o tempo passou, e quando o Ratzinger chegou na Congregação para a Doutrina da Fé, em 1981, né, o Boff já estava falando um monte de bobagem, entendeu? E já estava defendendo a outra igreja, né? A outra igreja que não a Igreja Católica. E aí o cardeal Ratzinger, né, teve que dar um cala-boca no Boff, né? Teve que dar um cala-boca no Boff, fez um documento condenando a teologia da libertação, isso foi em 1984, e fez um documento também dizendo que o livro Igreja, Carisma e Poder, do Leonardo Boff, tinha muitos problemas e não dava, tá? Então ele deu um cala-boca no Boff e criticou e
disse que a igreja carece de poder, que ele estava defendendo ali, não dava, não se sustentava, aquilo não era a sã doutrina católica. Bom, o que vai acontecer? Isso foi em 84. O Boff teve o seu chamado silêncio obsequioso durante um período, tá? E é um período para ele, né? Ele refletir, para ele, entendeu? Fazer uma análise sobre o que ele estava pensando, fazendo. O pai, na época, era Frei, né? Frei Leonardo Boff. Era um período de reflexão. Mas o que o Boff fez, né? Em vez dele refletir, cair em si, fazer um exame de consciência, aquela coisa toda, não, ele se rebelou mais ainda e se sentiu um novo Lutero. Não, ele se sentiu um novo Lutero, entendeu? E me recordo que você pega jornais na época, Revista Veja, Estadão, Folha, nossa, todo mundo entrevistava o Leonardo Boff, um novo Lutero, tá? Uma coisa assim incrível, tá? A sua rebeldia, entendeu? Tá? E apoiado, né, na época, pelo próprio cardeal de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arce, Dom Lochares e outros, quer dizer, apoiavam, ele tinha apoios de cardeais, apoios de peso, né, que inclusive acompanharam até Roma, no embate que ele teve com Ratzinger, tá? Acompanharam até Roma, ele tinha já apoiadores cardeais, né, o Leonardo Boff. Imagina, naquela época, imagina hoje. Então, hoje, então, nem se fala, né? Bom, o que aconteceu? Ele ficou irado, mas irado, né? Com o cala-boca que o Ratzinger deu nele, em 84. E aí, o que ele vai fazer, o Leonardo Boff? Em vez de fazer um exame de consciência, aquela coisa, não, o que ele vai fazer? Ele vai escrever um livro que vai ser a resposta, o troco, a resposta que ele deu à humilhação que ele teve, ao cala-boca que ele recebeu. Então, ele vai escrever um livro que se chama E a Igreja se Fez Povo. Tá? E esse livro, A Igreja se Fez Povo, repito, eu estou falando de cabeça aqui, mas eu tenho um livro aqui, gostaria até de pegar exatamente o título, que eu não sei se eu vou ter o título exato aqui, mas a ideia eu vou passar para vocês, é só pegar o livro e constatar, né? E esse livro, E a Igreja se Fez Povo, nossa, um livro todinho, Teologia da Libertação, né? Livro de ponta a ponta. Capítulo 11 desse livro, capítulo 11, tá? Eu vou até procurar aqui, eu escrevi um artigo a respeito, mas eu quero falar o nome exato do capítulo para não ficar, né? Para não ficar, deixa eu pegar aqui para vocês, já para não ficar, para não ficar incerto o capítulo, né? Peraí que eu já estou procurando aqui para falar exatamente o nome do capítulo. Deixa eu ver. Espera aí. Estou querendo ver aqui exatamente o nome, mas, bom, agora não vou conseguir exatamente, mas vamos lá. Então, o que acontece? Eu escrevi um artigo, uns 2, 3 artigos a esse respeito aí, mas no capítulo 11 do livro E a Igreja se Fez Povo, é um capítulo dedicado a São Francisco de Assis. Tá? O livro foi escrito em 1985 e foi publicado em 1986, inclusive, também estou falando de cabeça, me parece que quem fez o prefácio, a apresentação, foi Dom Mauro Morella, inclusive. Também um bispo bem progressista na época, pai, etc. Esse capítulo São Francisco, esse capítulo sobre São Francisco de Assis, patrono dos pobres, patrono da opção pelos pobres, alguma coisa assim, o título, eu procurei aqui para colocar exatamente como é que era o título, mas é algo nesse sentido. Se você pegar o capítulo e ler o capítulo, ler com calma, ler tudo aquilo que o Leonardo Boff apresenta nesse capítulo 11 do livro E a Igreja se Fez Povo, muito do que está ali
é o que o Papa Francisco hoje está procurando dar espaço dentro da igreja. Então, é algo assim que me chamou muita atenção no dia que o Papa Francisco foi eleito, quando ele apareceu no balcão da Basílica de São Pedro, e quando ele se curvou ao povo para fazer oração e pediu a bênção do povo, eu achei até aquele gesto bem russoniano. Na hora que eu vi aquele gesto, não, isso aqui é puro Rousseau, né? Na hora que ele se curvou ao povo, pediu que o povo abençoasse, lembrei do livro do Leonardo Boff, capítulo 11, sobre São Francisco de Assis. Eu estava procurando o título, mas é alguma coisa São Francisco de Assis, patrono pela opção dos pobres, alguma coisa assim. Muito do que está ali é aquilo que hoje o Papa Francisco abre espaço para aquela visão de igreja que foi defendida pelo Leonardo Boff naquele livro, A Igreja do Povo. E no capítulo seguinte, capítulo 12 do livro, capítulo 12, é um capítulo que fala sobre Lutero. Então, Leonardo Boff faz assim todo um capítulo quase que fazendo uma apologia ao Lutero. Então você veja, esse livro foi um livro que ele fez de resposta, né, ao Cala a Boca que o Ratzinger leu em 1984. Então o que a gente percebe é assim, na verdade, o que a gente está vivendo hoje, o desafio que nós estamos vivendo hoje, nós católicos, tá, é assim, o relativismo abraçou, muitas daquelas urtigas, daqueles venenos, daquele joio, daquela cisânia que o Papa São Pio X denunciou corajosamente na Pachende, graçou por toda parte, entrou por dentro, tomou conta, e muitos tomaram posse de decisão com uma mentalidade totalmente relativista, alguns até revolucionária, tá certo? Alguns que questionam, inclusive, os dogmas da igreja, que questionam, em suma, alguns até demolidores do edifício católico, alguns escancaradamente, outros simuladamente, outros usando de eufemismos, táticas, né, indiretas, para poder fazer um desmonte do edifício católico, do maravilhoso edifício católico durante séculos, sempre agiu como luzeiro do mundo. Porque Jesus diz, eu sou a luz do mundo. A igreja enfrentou problemas de todo tipo ao longo dos séculos. De toda a natureza, conviveu com todos os regimes políticos, com reis, com rainhas, com imperadores, com tiranos, com presidentes, democratas e tudo mais, etc, etc. Mas vive assim, hoje, no começo do século XXI, esse contexto, né, em que a síntese de todas as heresias está aí, como fato. Mas isso não deve para nós, enquanto católicos, e essa síntese de todas as heresias que São Pio X expressou ao falar do modernismo, hoje está expresso esse modernismo, do ponto de vista político internacional, no globalismo. Então, praticamente todo esse modernismo está expresso hoje, do ponto de vista político internacional, no globalismo. E o que a gente vê com mais preocupação também, de forma gigantada, é que parte do clero também acabou, principalmente depois do pontificado de Bento XVI, no atual pontificado, acabou se encantando, tá, com uma agenda, a agenda ecológica globalista, bem preocupante, através da Pontifícia Academia das Ciências, que é liderada pelo cardeal, o arcebispo Marcelo Sanches Sorondo. Ali foi a porta, a Pontifícia Academia das Ciências e também a Pontifícia Academia das Ciências Sociais. Foi a porta para a ONU, para organismos internacionais globalistas, tá? A própria Fundação Rockefeller, por os pés do Vaticano,
participando de workshops, de eventos, etc. E isso trouxe muita preocupação a católicos do mundo inteiro. Então, estamos vivendo esse desafio. Então, o desafio diante disso, diante dessa realidade, diante de uma realidade de debilidade da igreja, né, da sua identidade, diante de tantas forças hostis se agigantando contra a sã doutrina católica, né, nós temos o desafio de voltar para a verdade do Evangelho, voltar para, né, para o que está lá no Catecismo da Igreja Católica, a sã doutrina católica, em oração, e pedir a Deus força para que nós possamos fazer frente a isso. Nós não temos força. Nós nos sentimos muitas vezes impotentes. O sentimento que nós temos hoje, muitos católicos, diante disso, tudo que nós estamos vivendo, sentem-se impotentes. Mas a força, nós sabemos que a força vem de Deus, né? A força vem de Deus. Então, eu tenho muita fé de que realmente nós conseguiremos fazer essa travessia no século XXI, né? E não tenho dúvidas de que a rocha inconcursa, que é a Igreja Católica, a sã doutrina católica, o que ela tem de valor, que está no catecismo, continuará sendo possível. E nós temos que dar testemunho da fé, defender os valores da fé. Por isso que vamos ao Congresso Nacional defender a vida, defender a família, defender os valores, os caros valores cristãos, tá? Porque, como diz o Papa Bento XVI, enquanto Cardeal Ratzinger, a fé cristã tem muito mais futuro do que todas as ideologias que querem aboli-la. Então, é com essa convicção que eu digo assim, eu, de forma alguma, me sinto, assim, mesmo que impotente diante de muitas situações, mas sabendo que quando a gente se sente assim, a gente precisa estar em oração, se colocar nos braços de Deus, para que Ele, com a sua força, possa nos levantar e fazer com que nós possamos, dentro da nossa fragilidade, dar o testemunho da fé, para que a graça dele atue e para que a semente do Evangelho, a semente da vida, o anúncio da Boa Nova, continue se expandindo pelo mundo, porque não tenho dúvidas que é a luz do mundo. Muito bem, professor. Temos tempo para mais uma pergunta, a última, para fechar? Tempo, né? Mas tudo Oi? bem. Vamos lá? Bastante tempo, né, para o pessoal, mas tudo bem. Vamos lá, a última pergunta, então. Eu selecionei aqui uma, dentre a que o pessoal fez. Essa aqui, ó, tá na tela. O Papa Francisco é adepto ou simpatizante da teologia da libertação? Olha, ele, desde o início do seu pontificado, diz que não. Ele diz que não, né? Ele diz que vem de uma experiência, né, da teologia do povo, né, que na Argentina, né, quem foi o filósofo e o teólogo que trabalhou muito com essa corrente foi o Juan Carlos Scanoni, jesuíta argentino, e segundo o próprio Papa Francisco, né, essa foi a corrente que ele se inspira, né, para os seus pronunciamentos, para as suas tomadas de decisão, etc. Agora, a minha opinião, né, assim, você não tem uma teologia da libertação, você tem teologias, né, você tem várias correntes que formam a teologia da libertação, tá certo? A politização da fé, ou a ideologização da fé, tá? Mas, pelo menos o que a gente sabe, é que o viés, né, de onde vem a formação de Jorge Mário Bergoglio é da teologia do povo, do Scanoni, principalmente esse teólogo na Argentina.
Ok. Professor, queria agradecer a presença do senhor. Obrigado pela aula, obrigado por ter aceitado a dar essa entrevista live aqui para o canal. Eu só tenho a agradecer e espero que o professor aceite outros, porque nós temos fome de conhecimento, professor. Os membros do canal sentem fome de conhecimento e é aquela questão, quanto mais nós conhecemos sobre a Santa Igreja, mais nós a amamos e mais nós queremos fazer a defesa da nossa fé, tá bom? Eu só tenho a agradecer ao professor, agradecer todo mundo, o pessoal do canal, entrou, deixa eu dar um oi rápido aqui, o Ronan, o Marcelo Monteiro, o Quilano acabou de entrar do canal Pro Veritate também, todo o pessoal aí, ó, Valparaísista, Totus, o Cláudio, do canal Cláudio Campos também. Então, agradecer a todos vocês, agradecer ao professor. Professor, quer falar alguma coisa, recomendar algum livro, falar um pouco do que o professor está fazendo agora nesse momento e algum projeto para o futuro? Então, eu só recomendo, né, faço uma viva recomendação para os católicos, né, nos tempos que nós vivemos, do catecismo na Igreja Católica, tá? O catecismo, como eu falei, tem 4 partes, né? Estudar as 4 partes do catecismo, para que a gente possa, sabe, com a vida interior, buscar aquele discernimento que se faz necessário para a vivência da fé nos dias em que nós vivemos, mas, sabe, sem aquele imediatismo, sem aquelas, sabe, eu vejo às vezes muitos católicos hoje assim entrar facilmente no desespero, dizer que não, a fé não leva ao desespero, a fé leva à esperança, a fé leva à convicção, né, de que, como disse no começo da nossa conversa, estamos aqui, tá certo? Para, com a liberdade, fazer uma escolha, estar ou não com Deus. Então, se nós fazemos a escolha de estar com Deus, aí a gente estará com Ele no céu um dia, sem sombra de dúvidas, porque tomamos essa decisão de estar com Deus, porque é Ele quem toma a primeira iniciativa, é Ele que vem ao nosso encontro, mas essa adesão que nós fazemos de estar com Ele é muito importante. Então, nesta vida terrena, essa decisão ela é tomada no nosso interior e através através da fé, né? A fé que nos dá essa força para manter essa decisão de estar com Deus, a despeito das dificuldades, dos problemas, das contrariedades, de tudo, né? Das tribulações, né, que são vividas. Sabemos também, que está no catecismo, que a igreja passará, né, por uma grande provação final. Isso o próprio Jesus, no Evangelho, faz uma profecia, né, e no final haverá uma grande tribulação. E não podemos nos esquecer, né, de que o próprio Jesus disse aos apóstolos: encontrarei alguém com fé quando eu voltar? Então, quer dizer, eu espero, peço em oração, de que a gente possa, né, manter a fé nesse momento em que nosso Senhor Jesus Cristo disse que retornará e fará essa pergunta: encontrarei alguém com fé? Espero que possamos ser aqueles que possam dizer: eis-me aqui, Senhor. Então, isso que é uma coisa importante, sabe? Eis-me aqui, Senhor. Como disse Samuel, né? Eis-me aqui, Senhor. Então, a leitura do catecismo é muito importante, estudar o catecismo. Hoje a gente sabe que as catequeses estão fracas, entendeu? Muitos catequistas estão aí totalmente imbuídos do relativismo, falam mais das questões sociais e as questões doutrinárias, sabe, ficam na superfície.
Mas é importante esse aprofundamento. Porque claro, eu fiz catequese quando criança, fui crismado, aquela coisa toda, mas depois houve um momento, isso foi em 1997, que eu tive um encontro com o catecismo da Igreja Católica, sentei e falei, não, peraí, deixa eu pegar e, caneta na mão, fui capítulo por capítulo, e cada capítulo que eu lia, eu falei, gente, é isso. Não, é isso. Olha, é como quando você dá nota assim, você põe certo. Não, é isso, eu creio. Isso que é uma coisa interessante. Eu creio, é isso que eu creio, é isso. Assina embaixo, é isso, até o final. E isso que é uma coisa importante, né? Uma das orações mais importantes que nós rezamos na missa, o credo. Muitas vezes as pessoas falam assim, bom, no que você crê enquanto católico? Eu creio no que está no credo, tá certo? E não vou ficar aqui discutindo, entendeu? Eu creio que nós professamos no credo, tá? Tudo que está no credo, tá? Tanto é que uma das partes do catecismo é o credo, tá? A profissão de fé começa com o credo. Então, é fantástico isso. Cada expressão do credo, cada declaração que está no credo, sabe? Eu creio, sabe? Eu acho fantástico quando o bispo, né? Ele chega assim, na celebração e fala, no evangelho você diz creio, né? E é isso, quer dizer, a fé é uma graça, sabe? Eu quero lembrar aqui o centurião que chegou para Jesus e pediu a Jesus que curasse o seu servo, né? E ele disse assim, nem precisa ir na minha casa, você falou, está falado. Quer dizer, isso eu achei fantástico. Quer dizer, tem aquela frase, né, que a gente reza na missa, que a gente lembra, que diz, Senhor, não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei uma palavra e serei salvo. Quer dizer, isso, o próprio Jesus ficou assim, admirado de ver a fé do centurião, sabe? E não é nem tanto pelos nossos méritos, né? Porque somos pecadores, somos fragilizados pelo dia a dia, etc. Mas a fé, sabe? É uma graça que nos dá força, sabe? Que nos dá alegria, né? Eu gosto sempre de falar para as pessoas, nossa, a alegria da fé. Alegria que é uma coisa interior, né? Alegria da fé. De saber que o que nos espera, com Deus é maravilhoso. O próprio São Paulo diz isso em uma de suas cartas. Eu tenho fé nisso. E é essa convicção e essa fé que me dá ânimo, né, para enfrentar o dia a dia. Cada dia um novo dia, no tempo que Deus nos der de vida, cada um tem um tempo. E saber que depois nós vamos prestar contas dos nossos atos, sabe? Mas é muito importante essa questão, né, da fé, porque é pela fé que a gente pode tomar como exemplo, para finalizar, aquela cena que eu acho fantástica na cruz, Jesus entre dois ladrões, um deles enquanto escarnece, enquanto escarnece, que não tem fé nenhuma, o outro, apesar de pecador, apesar de fragilizado, apesar de tudo isso, ele olha para Jesus e fala, Senhor, lembrai-vos de mim quando estiver no paraíso. Ele falou isso porque ele tinha fé. Aí Jesus, ainda hoje estará comigo no paraíso. Então, olha a importância da fé, a força da fé. Quando Jesus fala, a tua fé o salvou. Quantas vezes Jesus falou para aqueles que o procuraram, a tua fé o salvou. Ele próprio admirava de ver o tamanho da fé que havia. E a fé é uma graça, né, que nós recebemos. E isso é fantástico, né? Isso nos dá, assim, uma alegria enorme de saber que pela fé, né, que a nossa salvação está garantida, que temos um Salvador, temos um Senhor e um Juiz, que olha o nosso coração, olha por dentro de nós, sabe tudo, mas olha para nós e sabe o tamanho da nossa fé. Então, isso aí é muito importante. Então, a leitura do catecismo
tá? A oração. Enquanto católicos, eu sempre falo, as jaculatórias. Às vezes a pessoa, por exemplo, ela diz que não tem tempo, correria, não consegue nem rezar o terço. Acontece muito. Muita gente que, mesmo com fé, a pessoa correria no dia a dia, pai, acaba não tendo nem força, às vezes, nem para rezar, às vezes. Então, eu sempre sugiro, reze ao menos a jaculatória, sabe? Claro, seria maravilhoso o rosário todos os dias, o terço, mas dependendo de como você está, pelo menos a jaculatória. Existe uma jaculatória que eu acho fantástico, que eu repito todos os dias, Jesus, eu confio em vós, né? Recomendo sempre vivamente isso. Antes de entrar no trabalho, quando eu saio do trabalho, ao chegar em casa, né? Você faz o sinal da cruz, Jesus, eu confio em vós. Então, isso é uma jaculatória, né? Isso é importante. Então, essa é uma oração tão simples, tão curta. Então, não tem como, a pessoa não tem o tempo. Quer dizer, Jesus, eu confio em vós. Então, tá vendo a força dessa oração, da jaculatória? A questão dos santos, né? Nós rezamos no credo, creio na comunhão dos santos. Nossa, eu teria aqui histórias aqui para 3, 4, 5, 10 horas só para falar da comunhão dos santos. Quer dizer, como é fato, como é real. Como é real a comunhão dos santos. E a força da igreja está na comunhão dos santos também. Claro, a força da igreja está nos sacramentos, em tudo isso, né? Na força que o próprio nosso Jesus nos deu, né, pela sua graça, e a força da comunhão dos santos, porque é a comunhão dos santos que dá esse ânimo, que dá vida, que suscita, né? A que outros também possam se santificar, né? E então é muito importante a devoção, sim, a oração, né? Quando você reza, por exemplo, está sempre, né, recorrendo aos santos. Eu tenho histórias aqui, várias histórias de como realmente o efeito, a devoção sincera aos santos é fantástico. Aqui em casa eu tenho um pequeno oratório, né? Tem algumas imagens de alguns santos, então todo dia você vai lá fazer suas orações, né? E tem lá São Judas Tadeu, rogai por nós. Eu tenho alguns santos de devoção, né? Santa Teresinha, né? Tenho aqui, olha, o livro Histórias de uma Alma. Então, sou muito devoto de Santa Teresinha, fui batizado na igreja de Santa Teresinha, casei na igreja de Santa Teresinha, moro no bairro de Santa Teresinha, aqui na minha cidade, São Bento do Sapucaí, né? Morreu com 24 anos, produziu uma obra extraordinária, que eu recomendo vivamente, História de uma Alma, doutora da igreja, né? Doutora da igreja, Santa Teresinha. Então, no meu oratório, quando faço minhas orações, está lá São Luís Nono da França, São Judas Tadeu, Santa Margarida Maria Lacoque, Santa Rita de Cássia, então, uma pleia de santos, Santa Joana d'Arc, então, grandes santos, né? Já que vocês trabalham também com a questão política, né? Quantos grandes santos que tem a ver com fé política, por exemplo, Santa Joana d'Arc, São Thomas More, né? Grande São Thomas More, entendeu? São Luís Nono da França, então nós temos grandes santos também no campo político, entendeu? A devoção aos santos é muito importante também, a oração ao anjo da guarda, tá? Quando você levanta de manhã, quando você dorme, isso é fantástico, né? Quer dizer, o entendimento disso, a questão da religião, da religação é isso, quer dizer, né? Essa dimensão espiritual, quer dizer, esse contato que você tem com, sabe, com os anjos e santos, é algo assim extraordinário, tá? Então isso é fantástico isso, entendeu? O entendimento disso. Isso tudo está no catecismo. Você lê o catecismo com alma de criança, com quem realmente, né? Como Jesus diz, vinde a minhas criancinhas que têm o coração aberto, pega a caneta, começa a ler, gente, eu o punha lá, pô, é isso. Cheguei no final, falei, pronto, não quero mais, para mim já está explicado, você entendeu? E a partir daí, agora não é só ler, né? Depois é dia a dia, né? É a confissão, né? Procurar a confissão, procurar o sacerdote para se confessar constantemente, né? É a Eucaristia, são os sacramentos, né? Mesmo quando você estiver doente, a unção dos enfermos são os sacramentos que te dão essa força. A igreja precisa, se torna força viva com os sacramentos, né? Então, sempre nós temos, assim, tudo isso, né? A questão da liturgia diária, todo dia você pode procurar no Google, o santo do dia, né?
o evangelho do dia. Eu, na minha rede social, posto pouca coisa, mas eu posto geralmente, procuro postar quase todos os dias a oração do Ângelus, né, ao meio-dia, às 18 horas, entendeu? Às vezes, na correria, não dá para fazer as 2 vezes, ponho pelo menos 1 vez por dia. Escolho uma imagem, vou no Google Imagens, escolho uma imagem de Nossa Senhora, escolho uma imagem e ponho na oração do Ângelus. Tudo isso são formas de você estar em sintonia, né? Estar em sintonia com o alto e buscar em oração a força que vem de Deus para que ele possa, né, com a sua misericórdia, né, dar a salvação a todos aqueles que, pela fé, né, querem estar com ele um dia no céu.